Se já está difícil encontrar cliente, agora você quer que eu selecione os clientes, que eu venda só para esse, o que eu vou dizer para os outros? Eu vou mandar eles embora, eu vou deixar de vender? Não posso perder venda não, Tadeu. E a grande pergunta que está na mesa nessa hora é a seguinte: começa agora o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Olá, empresário e empresária. Esse é o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. E aqui que você aprende a tornar o seu negócio mais lucrativo e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou a Laís Rose e estou aqui com o Tederaldo Júnior. E o tema do nosso podcast hoje é como encontrar os mercados mais lucrativos para a sua empresa. O que a sua empresa precisa parar de fazer para lucrar mais. Mas antes da gente iniciar, vou pedir para você curta, comente e compartilhe esse conteúdo. E caso não seja inscrito, se inscreva nesse canal. E a alavanca de hoje é muito poderosa. Preciso que você preste muita atenção. Ela vai mudar o jogo da sua empresa. Bora começar, Tederaldo? Bom, a realidade de muitas empresas hoje são um empresário que trabalha de 10 a 12 horas por dia. Eles fazem de tudo, mas o lucro é pouquinho. Algumas empresas até vendem bem, mas estão sempre sem caixa. Fala para mim, Tederaldo, o que explica isso? Mas é assim, e foi bom você ter dito aí no início que essa alavanca é muito poderosa, porque é mesmo. Mas é assim, toda vez que a gente estiver fazendo muita coisa, toda vez que você estiver trabalhando muito, você, empresário, empresária que está me ouvindo aqui, e você não tiver resultado, muito provavelmente você está fazendo coisa demais. Porque vamos pensar junto, né? Quando a gente está dando o máximo que a gente pode, trabalhando muito, procurando vender, cuidando do produto, atendendo o cliente, lidando com os nossos colaboradores e fazendo isso por 10, até mais do que isso todos os dias, e a gente não está gerando resultado, pode ser que a gente esteja fazendo a coisa errada, né? O que que eu quero dizer com fazendo a coisa errada? Provavelmente nós não estamos mirando naquilo que seriam as nossas prioridades. Vai ver que eu estou fazendo coisa demais. Quando eu faço coisa demais, eu acabo não acertando no alvo, né? Vou explicar melhor isso, Teodoro. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade grande de clientes para vender, meu produto, meu serviço, mas dessa quantidade grande de clientes, apenas alguns seriam os clientes mais lucrativos e eu tendo vender para todo mundo. Eu estou gastando muito tempo, muito esforço e vou ter um resultado muito baixo, entende? Então, a sua pergunta tem várias razões, né, pelas quais uma pessoa trabalha muito e não gera resultado. Uma outra razão, a gente até falou no podcast número 1, quem não viu, vai lá ver. Porque você deve lembrar, Laís, uma das razões é que a pessoa vende muito, mas não tem controle financeiro e o dinheiro não chega no caixa. Então, eu poderia lhe responder também dessa maneira a sua pergunta, mas aqui, como a gente está falando de um outro tipo de alavanca, tem uma relação maior com isso, entendeu? Eu estou dando tiro para todo lado, quando eu dou tiro para todo lado, eu vou acertar em quem, né, eu preciso acertar. Isso acontece em todos os setores ou existe algum tipo de empresa que sofre mais com essa situação? Veja, nós temos alunos aqui né, de todos os setores que nós podemos imaginar. A gente tem aluno de serviço, de indústria, de comércio, de indústrias diferentes, indústria de bainhas, indústria de máquinas, indústria de roupas, de tudo, né? Assim como também produz. A gente tem uma variedade muito grande aqui de alunos, empresários, e por isso eu posso responder a sua pergunta com muita segurança, dizendo que uma das primeiras coisas que eu digo para um aluno é que ele precisa ter mais foco. Porque normalmente o aluno ele quer atirar para todo lado, sua pergunta inicial. Ele tem lá uma padaria e vou pegar outro exemplo, ele tem uma queijaria, uma loja que vende queijo, aí ele vende queijo só de Minas Gerais. Daqui a pouco ele resolve vender queijo do Brasil todo, de uma hora para outra. Ele atira para todo lado, simplesmente porque a queijaria que ele imaginou, que era vender queijo só de Minas Gerais, ou só da Serra da Canastra, que é uma região de Minas Gerais especializada em queijos, né? Ele agora quer diversificar. E eu tenho que dizer para ele que ele precisa reduzir o foco, reduzir o escopo. Então, isso é muito comum em qualquer tipo de setor. Eu diria para você que sim. É quase uma premissa que o empresário tem, que para crescer ele precisa, sabe, ter tudo que ele pode ofertar para o cliente na face da terra.
porque vender para todo tipo de cliente costuma prejudicar os resultados da empresa, porque, a princípio, isso parece ser uma boa ideia. E parece mesmo, exatamente o que nós estávamos falando aqui. De novo, quando eu falo isso para um aluno, ele diz assim para mim, mas Aderaldo, me explica melhor. O empresário, ele diz exatamente assim como eu vou lhe falar. Se já está difícil encontrar cliente, agora você quer que eu selecione os clientes, que eu venda só para esse, o que eu vou dizer para os outros? Eu vou mandar eles embora, eu vou deixar de vender? Não posso perder venda não, Aderaldo. É pior, que muitas vezes ele não me diz isso, sabe, Laís, e não termina não fazendo aquilo que eu estou determinando para ele. E a grande pergunta que está na mesa nessa hora é a seguinte: bom, e se você estiver vendendo para um cliente que não dá lucro para você? Né? Quer dizer, você vai vender para ele, na teoria ele está botando dinheiro para dentro da empresa, você vendeu um produto por R$ 50, vou repetir, na teoria R$ 50 estão entrando na empresa, mas não estão, porque muitas vezes você vende, mas vende fiado, vende para ele pagar por boleto, e talvez ele nem pague, ou você vende por 50, mas você comprou por 45 aquele produto, ou comprou por 40, está colocando uma margem bruta apenas de R$ 10. Outra, Aderaldo, você está gerando, eu não estou exagerando, isso acontece com frequência. E aí todo o restante da empresa, porque a empresa não é só a margem bruta, não é só eu pegar um produto que custa 40, colocar uma margem de R$ 10 e cobrar 50. Não vou ter lucro, porque tem todas as outras contas para a gente pagar da empresa, não é verdade? E aí ele vende para esse cliente e acha que está fazendo uma coisa boa. O que é melhor? Não vender para esse cliente. É melhor ele vender para um cliente que ele comprou o produto por 40 e vendeu por 80, 70. E mirar nesse tipo de cliente, que é o cliente que nós chamamos ideal, né? Para ele, entendeu? Então, realmente é estranho. É estranho porque parece que a gente está esnobando cliente. Segundo, porque é dinheiro que entra, né? Sim, entra, mas sai mais do que entra. Então, é isso mesmo. A gente precisa abrir mão, dizer não, e ter uma maneira de fazer isso. Não vou chegar para o meu cliente e vou dizer para ele, não vou vender para você. Até porque eu não posso fazer isso, né? Não seria discriminar o cliente. Mas eu tenho que encontrar a maneira de repelir esse cliente e atrair aqueles que de fato vão gerar mais lucro para mim. E esse foco que você falou, ele se refere apenas aos clientes? Não, longe disso. Eu preciso olhar a empresa como um todo e lembrando que esse podcast aqui é como descobrir os mercados mais lucrativos. Quando eu falo de um mercado que eu quero alcançar na minha vida, eu preciso imaginar que esse mercado não tem só pessoas para as quais eu quero vender. Porque muitas vezes nós falamos do mercado, então o mercado é o quê? Pessoa física, jurídica, empresa grande, pequena. Não, o mercado não é só isso. Quando eu olho o mercado, eu preciso olhar o meu potencial cliente, mas eu preciso olhar também a geografia, eu preciso olhar os canais que eu vou usar para vender, eu preciso olhar o produto para quem eu vou, porque é produto, né? Porque eu vou entregar para alguém. Então, o mercado significa eu conquistar um pedaço, vamos dizer, de um território físico. Ah, mas a gente está falando do mundo digital. Sim, mas no final das contas, o mundo digital é uma tradução do mundo físico, né? Eu estou atingindo o mundo físico através do digital. Então, não é só cliente que eu preciso selecionar, vamos usar esse termo, que eu preciso focar. Eu preciso também focar nos principais produtos da minha empresa, aqueles que dão mais lucro para mim. Eu preciso focar na geografia, ou seja, aí vai depender do quanto o seu cliente, qual é o nível de renda do seu cliente. Tem cliente que vai, dependendo do produto que você vende, você não vai vender seu produto para todos os níveis de renda, né? A gente não gosta muito de chamar de nível social, porque são coisas diferentes. Nível de renda. Então você precisa olhar também a geografia para saber se você vai vender para um determinado bairro e não vai vender para outro. Você entende, né, Laís? Então é um conjunto que eu preciso, se eu responder para você assim, é isso, é cliente, produto, fortemente, geografia, quer dizer, quem eu quero conquistar, né? E eu diria também quais são os canais que eu vou usar para fazer isso. Canais digitais, canais físicos e por aí vai. Eu sempre gosto de dizer que eu já vim entregar lá na minha residência
uma quentinha, vou usar quentinha, mas se o dono do restaurante me ouvir falar, vai querer me matar. Mas vão um delivery, né? De um restaurante mais estrelado de São Paulo, né? Que é o Fazano. E lá o motoboy que foi entregar era um motoboy diferenciado, desde a maneira com que ele estava se vestindo. E eu já contei isso em algumas outras ocasiões. Ele me deu boa noite, eu estava chegando na minha casa, a moto era diferente, a embalagem era totalmente diferente. Então, isso é o quê? Estou respondendo a sua pergunta. É foco. É foco. Entendi. Essa decisão parece ser bem difícil, certo? Eu falo por mim, você sabe que eu precisei abrir mão de alguns clientes, né? Clientes que eu tinha ali recorrente na loja todos os dias, comprava ali os produtos, mas não era o produto que estava me rentabilizando, né? Era produto que eu vendia com prejuízo. E de repente tirar esse produto da gôndola e colocar um outro, né? Eu acabei perdendo esse cliente. E a gente é como se perdesse um amigo, né? O cliente ele é mais que um amigo para a gente, né? E isso dói, né? Dá uma sensação ruim você falar para o cliente, eu não trabalho mais com esse produto. Pensando, eu não trabalho porque ele não está dando lucro para mim, ele está me dando, gerando prejuízo. E a gente buscar esse produto correto, né? O foco do cliente dói. É bem difícil a gente se despedir desses clientes que são queridos também para nós. Porém, o nosso foco é gerar caixa. É isso mesmo? Tem essa sensação? É difícil mesmo para os empresários, ô Tederaldo? Laís, eu sempre digo que essa é a decisão mais difícil de todas na vida de um empresário. Você está acabando de dizer que você passou por isso também. Eu não lembro, tem um vídeo meu no YouTube, quem tiver curiosidade, estiver me ouvindo aqui agora, você que está me ouvindo aqui até agora, vai no YouTube e procura lá. A decisão mais difícil na vida do empresário que você vai encontrar. Essa minha explicação. Não tem nada mais difícil do que você abrir mão de algo que você já conquistou. Vamos pensar comigo aqui agora. Você que está me ouvindo, você já conquistou o quê? Você construiu uma empresa, você estocou uma série de mercadorias, você até acabou de falar uma coisa muito importante, Laís. Você conquistou algumas amizades, apesar de que não é bom ser amigo de cliente. Cliente a gente tem que ter uma relação comercial. Não precisa ser inimigo dele, mas não é bom ser amigo dele, porque a gente está misturando as coisas. Mas isso é, isso cabe em outro podcast. Então, o que é que eu quero dizer? Abrir mão daquilo que eu já conquistei, clientes, produtos, geografia, é muito difícil, muito difícil. Além do mais, volta sempre aquela pergunta que talvez você tivesse também na sua cabeça, sua dúvida, né, Laís? Que é, e se o cliente bater na minha porta aqui e não tiver o produto? Eu vendi esse produto, mas agora o cliente veio aqui comprar o produto X, eu quero vender para ele o produto Y, mas como não tem o X, ele não compra nem o Y. E agora eu perdi as duas vendas? Então se passa pela cabeça do cliente de uma maneira, é muito difícil essa decisão. Às vezes eu digo para um aluno isso, que ele precisa ter mais foco quando se fala dos produtos, aí ele ouve, começa a fazer, daqui a pouco quando eu vou falar com ele mês, depois ele voltou a vender o produto. Aí eu tenho que insistir de novo, para ele abrir mão daquele produto que não dá lucro, que ele estoca, fica lá parado, que ele gastou dinheiro para comprar aquele produto para ele tirar aquilo de lá. Então é um processo difícil mesmo, você tem toda a razão. Mas isso aconteceu com você em algum momento da sua jornada como empresário? Nossa, aconteceu comigo a vida toda, né? Eu só fui me livrar disso depois que realmente eu passei por muitos apertos. Isso aconteceu comigo desde a época que eu tive a minha empresa de tecnologia. Lembrando, para quem não me conhece, que durante muitos anos primeiro fui executivo de uma grande empresa de tecnologia durante muitos anos. Me tornei um dos principais executivos dessa empresa de tecnologia. Por que tecnologia? Porque eu tenho formação nessa área. Depois, a primeira empresa que eu abri foi uma empresa de tecnologia. E a segunda empresa é essa, que é a empresa que eu estou falando aqui no podcast, que é uma empresa do ramo de educação. Então eu lembro muito bem quando eu tinha empresa de tecnologia que eu ia fazer uma viagem para vender para banco. Eu vendia para banco naquela ocasião. E quando eu chegava lá naquele banco, instituição financeira, eu não tinha pesquisado direito o tamanho do banco, quais eram os principais produtos que ele vendia, porque banco é diferente de um para outro, né? Eu não tinha pesquisado qual era o maior interesse lá do meu cliente. Eu chegava lá com uma mala, literalmente uma mala cheia de produto para vender. Eu não tinha
ideia direito de quais eram os produtos mais lucrativos. E o que que acontecia? Você sabe o que que acontecia? Às vezes o cliente comprava, sabe o quê? Nada. Porque quando você está com a mala cheia, ele não compra nada. Ele acha que, né? Ele não presta atenção naquilo que é mais valioso para ele, quando está misturado com uma série de outras coisas. Tem essa questão também. Então, isso começou lá naquela época. Eu percebi, teve um cliente que inclusive me deu um feedback. Um banco, ele disse assim, ele disse do jeito que eu falei, acabei de dizer. Ele disse assim, você abriu a mala, foi? Ele usou um termo assim. Já era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo. E quando eu abri essa primeira empresa, essa segunda empresa, essa empresa do ramo de educação, eu comecei a fazer isso também, porque eu queria ensinar a todo tipo de empresário. Desde um empresário que tinha 1.000 funcionários até um empresário que tinha 10 funcionários. E não dava certo, porque o produto, o treinamento, a mentoria, né? O que é que nós temos aqui hoje, né, Laís? A gente tem treinamentos e nós temos também mentorias. Uma mentoria personalizada, que nós chamamos de mentoria guiada, onde eu vou ali, eu e o empresário, guiando ele num caminho durante alguns encontros para que ele tenha um negócio lucrativo com o dinheiro no caixa. Então, quando a gente abriu essa segunda empresa, eu também quase cometi o mesmo erro, que era vender para todo tipo de empresário. Quando depois eu precisei focar, e hoje o nosso foco são pequenas e médias empresas, pequenos e médios empresários. A gente não tem produto para grandes empresas e ponto final. Esse é foco. E olhe, né? Também não cabe a gente se estender aqui, que quando a gente fala de uma pequena e média empresa, nós estamos falando de alguém que tem 5 funcionários e alguém que tem 300 funcionários. Uma média tem 400 funcionários. Então a gente tem um foco ainda menor. Isso aqui não atende esse universo todo. Então, mas respondendo a sua pergunta, e vou lhe dizer pior, se a gente não tiver cuidado, mesmo nós, e você que está me ouvindo, ó, presta atenção, se você não tiver cuidado, mesmo você, uma vez tendo focado, você fica tentado a ampliar de novo, sabe? Abrir de novo o leque novamente. O foco ele parece uma alavanca bem poderosa. Então, fala para mim, quais são os benefícios para a empresa quando ela mantém esse foco e como ele ajuda a identificar os mercados mais lucrativos para a empresa? Podemos falar em dois benefícios aqui, Laís, que estão interligados. O primeiro deles é que eu vou colocar minha energia daqui para frente, quando eu foco nos clientes, nos produtos ou serviços que são mais lucrativos, nos mercados que são mais lucrativos. Quando eu faço isso, eu não coloco a mais energia, eu coloco muito menos energia nos produtos que são o contrário disso, que são pouco lucrativos, que dão muito trabalho, que não vão fazer com que eu tenha, adivinha, dinheiro no caixa. Ou vão fazer com que eu tenha só muito pouco dinheiro no caixa. Então eu vou colocar minha energia aqui. Com isso, eu vou ter mais lucro, com mais lucro eu vou ter mais dinheiro no caixa e eu vou trabalhar menos. Porque agora, eu, em vez de focar em 1.000 clientes, eu vou focar em 200 clientes que vão gerar muito mais lucro e caixa para a minha empresa. Então, são dois grandes benefícios. Eu trabalho menos, não estou dizendo que com isso vai ficar moleza, que eu vou deixar de trabalhar, não. Eu trabalho menos, trabalho menos. Lembra a sua primeira pergunta? Porque o empresário trabalha 10, 12 horas por dia e ele não tem lucro? É por isso. Agora eu vou ter lucro porque eu foco naquilo que gera mais resultado para a minha empresa. Eu ganho duas coisas, entendeu? Eu ganho qualidade e eu ganho não só qualidade do negócio, qualidade de vida também, né? Porque eu tenho mais tempo até para a minha vida pessoal. Você falou das vantagens e desvantagens. Tem alguma? Será que se o empresário ele focar demais, ele não pode deixar passar uma oportunidade boa para a empresa dele? Eu diria que nós estamos falando de coisas diferentes, sabe? Porque se a gente misturar essas duas coisas, essa pergunta é uma pergunta excelente, porque parece a mesma coisa, mas não é. Deixa eu explicar isso. Eu preciso, como empresário, me manter o tempo todo antenado, aberto a ouvir alguma boa oportunidade que pode surgir na minha frente. Eu não posso me fechar completamente ao mundo exterior, as coisas boas que estão por aí. Por outro lado, quando eu estiver focando em alguma coisa, eu preciso continuar focando. É como se eu tivesse aqui um ouvido para captar alguma oportunidade boa que está chegando, mas enquanto eu estiver focado no que eu estou fazendo, eu não vou me distrair.
Eu vou continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Não é assim, então peraí, vou parar isso aqui, eu vou olhar agora o que, é que você está me dizendo para ver se eu. Não, ainda não. Porque, lembrando, né, a gente não falou isso aqui, mas vamos falar sobre isso, que é como fazer exatamente essa história do foco, né? O que eu vou precisar fazer é me manter antenado, né, aberto às oportunidades de mercado, mas focado, completamente focado. Hoje de manhã, um parceiro nosso me mandou uma mensagem até extensa, com o que parece ser uma boa oportunidade. Parece ser muito boa. O que eu vou lhe responder agora, Laís, é um exemplo do que eu acabei de falar. Uma oportunidade assim que eu achei, caramba, que negócio legal. Parece que ele adivinhou o meu pensamento. Sabe o que que eu fiz? Adivinha o que que eu fiz? Eu disse para ele assim: obrigado por lembrar de mim. Vamos marcar uma conversa para falar sobre isso. Parei e voltei a fazer o que eu estava fazendo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Como é não me distrair, naquilo não me tirou do trilho naquele momento, porque eu sei que o que eu estou fazendo hoje traz lucro e caixa para a nossa empresa, então não me tirou do trilho, mas eu vou oportunamente conversar com ele sobre essa questão. Não sei se ficou claro, são coisas diferentes. Entendo bem isso que você falou, Tederaldo. Gostaria até de fazer um comentário. Quando a gente muda o foco dos produtos, muda também os fornecedores, né? E eu tenho muitos fornecedores que ainda me mandam mensagem, visitam a loja com grandes oportunidades. Olha, se você voltar a comprar comigo, te dou um desconto de 10%, te bonifico, algum produto, te faço no boleto, né? São tentações que a gente tem para voltar a comprar aqueles produtos. Mas, voltando, né? Tem que buscar o foco, como você falou. Agora, vamos falar dos nossos alunos. Você tem algum estudo de caso dos nossos alunos que aplicou a situação do foco e aumentou o lucro para contar para a gente? Tem vários casos, Laís, a gente poderia passar horas falando sobre isso, mas tem um caso muito recente que me chamou bastante atenção, que é de uma empresária que tem uma escola e ela teve assim um desempenho extraordinário. Para você ter uma ideia, ela entrou em julho, nós estamos agora em dezembro, estamos falando aí de 6 meses, um pouco menos, vamos dizer 6 meses, e ela aumentou o lucro da empresa em 7,5 vezes. Uma coisa de maluco, né? Quem está me ouvindo aqui pode até nem acreditar por completo no que eu estou falando. E eu mesmo precisei ver os números com ela para eu acreditar. Porque imagina, você aumentar o lucro da empresa 7,5, vamos calcular em 6 meses, é uma coisa absurda. E ela aumentou simplesmente porque ela fez duas coisas. Primeiro, ela estabeleceu um programa de redução de custos. A gente ensina dentro do método, uma das alavancas que nós vamos falar aqui é a alavanca de custos, e ela aplicou essa alavanca, e ela reduziu muito os custos da escola. E a segunda alavanca que ela aplicou foi de foco. Como ela é uma escola, quando ela entrou no método, ela tinha três tipos de curso. Ela tinha o curso que a gente chama fundamental, básico, eu não sei exatamente, mas acho que é fundamental que se chama, né? Depois você me ajuda aí, Laís. E depois ela, além desse curso, ela também ensinava idiomas, inglês e acho que francês, mas inglês e espanhol. Então ela tinha um curso fundamental para os alunos ali de fundamentais, ela tinha um curso de línguas e ela também tinha um curso para Enem e vestibular. E aí o que que ela fez? Ela cortou esse curso de Enem e vestibular, ela cortou o curso de idiomas e ela focou no curso de fundamental, que é a origem da escola dela é essa. Adivinha o que é que aconteceu? Exatamente isso que a gente acabou de falar. Isso foi o quê? Foco. Ela deixou de fazer coisas na empresa dela que aparentemente eram boas, mas que não tinham a mesma rentabilidade, a mesma lucratividade do curso original. Segunda coisa, a essência dela, ela começou porque tem a coisa da essência. A essência tem a ver com foco. E ela voltou agora a focar nisso aí, tá aí os resultados. Estão aí os resultados. Excelente. Então, fala para gente, existe um caminho para aplicar o foco de forma prática? O que o empresário ele deve parar de fazer e por onde ele deve começar? Bom, o passo a passo é algo que vai na seguinte direção. Primeiro, eu sempre gosto de dizer que o passo a passo é ele ampliar a consciência dele de que isso é importante. Se ele não ampliar essa consciência, esse podcast, assim como todos os outros que a gente vai falar aqui, ele tem fortemente o objetivo de você que está me ouvindo,
descobrir coisas que você não tinha imaginado, como essa que a gente está falando aqui hoje, ampliar a sua consciência. Feito isso, ele tem que fazer alguns deveres de casa. Dever de casa número um, ele tem que localizar dentro da carteira de clientes que ele tem, os clientes que são mais lucrativos. Isso vai girar em torno de 20% dos clientes que ele tem. Isso é um número baseado aí no princípio de Pareto, pode ser um palavrão para quem não conhece esse nome. Nós vamos falar desse nome várias vezes aqui, princípio de Pareto, um matemático italiano do século passado que criou um princípio que diz que 20% do que eu faço gera 80% dos resultados. Então, 20% dos meus clientes geram 80% do meu lucro. Preste bastante atenção, você empresário e empresária que está me ouvindo. Vou repetir: 20% só dos seus clientes gera 80% dos resultados. O que é que o empresário tem que fazer, Laís? Primeira coisa, localizar que clientes são esses. Que 20% é esse. Como é que ele localiza? Ele vai ter que descobrir quais são as características do cliente ideal. Doutor Geraldo, agora deu um branco. E quais são as características do cliente ideal? Então, a live minha gravada recentemente que fala quais são as 8 características do cliente ideal. Vai lá no canal do YouTube, procura como encontrar o cliente mais lucrativo para minha empresa. Basta escrever isso lá no YouTube. Como encontrar o cliente mais lucrativo na minha empresa, que você vai ver quais são as características mais, as 8, né, que tornam o cliente ideal. Então, o que ele tem que fazer? Tem que localizar esses 20%, que pode não ser 20, mas pode ser 25 de clientes que são os clientes ideais dele. Feito isso, ele agora tem que identificar quais são os produtos que dão mais lucro para ele. E os produtos que dão mais lucro são aqueles que têm mais giro, mesmo que tenha menor margem, gera mais lucro. Uma coisa é margem, que é a rentabilidade, né, a lucratividade que eu tenho. Outra coisa é o lucro, que é o valor absoluto do dinheiro que sobra na minha empresa todo mês, né? O excesso de dinheiro que é o lucro. Então, produtos que têm giro, normalmente têm margem mais baixa, mas gera mais lucro. Então, esses produtos eu tenho que mirar neles, porque eles são bons para eu vender. Assim como tem outros produtos que têm menos giro, mas que têm margem mais alta. Eles também, eventualmente, são foco do que eu deveria vender. Então, esse é o segundo dever de casa dele. Criar uma planilha, uma primeira planilha com os clientes mais lucrativos, uma segunda planilha com os produtos mais lucrativos que ele tem. Ele vai cruzar os dois. Vamos pensar aqui, lá, qual é o melhor dos mundos. Ele vai cruzar os dois e vai dizer assim, para esse cliente que é o mais lucrativo, vou dar um exemplo, ele é mais lucrativo porque ele compra de mim todo mês. Você certamente tem clientes assim, que compram de você todo mês. Agora eu vou procurar vender para esses clientes, produtos mais lucrativos. Produtos que ele não compra hoje, ele compra outros produtos. Vamos imaginar que esse cliente, essa dica aqui vale ouro, viu? Essa dica, empresário, vale ouro. Um cliente que vai e compra de você com recorrência, vamos imaginar que ele só compra os produtos que têm giro, tem margem menor. Agora você sabe que ele vai lá todo mês, você vai embalar para ele uma oferta de um produto que tem maior margem e que tem menos giro e vai vender para ele esse produto. Percebe? Então você está cruzando os dois. Você está cruzando cliente lucrativo com margem lucrativa. Quando você faz isso e usa os canais mais adequados para atrair esse cliente, para vender o seu produto, para estocar mais o produto que tem mais rentabilidade, ou que tem mais giro, começou a sua explosão, lá, acontece assim, sabe, um negócio mágico da empresa, porque começa a aparecer dinheiro no caixa, e você começa a trabalhar menos, né? Você diz assim, às vezes, mas não tem mais nada para fazer hoje não, é? Não, não tem não. Você já pode ir para casa, porque você vai trabalhando menos. Então, o passo a passo, os passos iniciais são exatamente esses. Muito bom, perfeito, tudo que você falou. Você estava falando aqui e eu vindo vários produtos na minha cabeça. Apesar de já ter o foco hoje no meu negócio, sempre dá para a gente melhorar esse foco. Eu já tenho aqui pelo menos uns 5 itens para eu focar. Você sabe que eu tenho uma casa de produtos nordestinos e meu, exatamente o que você falou, aquele produto que não necessariamente eu tenho muita margem,
Mas eu vendo muito é a bolacha nordestina. Quem não conhece, né? Para tomar um cafezinho. E ela vende muito. Acho que eu já vou começar a reformular mais, a afinar mais o foco da minha loja, só com isso que você me falou. Outro produto que você comentou, né, que tem pouco giro, mas uma margem maior, por exemplo, os temperos, né? Os temperos, hoje, dentro do meu comércio, ele não tem o giro como produto nordestino, mas ele tem uma margem maior, assim como o chás. O giro dele é um pouquinho mais lento, mas o que eu ganho em cima dele vale muito a pena manter. E fora também que é um produto tradicional de uma casa do norte, né? São os temperos ali saudáveis, os temperos naturais e os chás, né? Para trazer aí essa praticidade para o nosso cliente. Ele não gira numa velocidade tão rápida, mas a margem compensa manter eles. Comentei com você esses dias, né, Tederaldo, sobre os temperos, né? Dessa estratégia. E estou vendo muitos resultados com ele. Vamos lá, Tederaldo, em resumo, fala para mim. O que muda na vida desse empresário quando ele começa de fato a focar num produto? Mas muda aí, assim, a vida dele melhora, porque você trabalhava 10, 12 horas por dia, às vezes mais do que isso, e não tinha. Vamos pensar em você aqui, nessa sua pergunta. Trabalhava 10, 12 horas por dia, não tinha lucro nenhum, e caixa com certeza zerado ou negativo. Essa é a realidade. E mais de 70% é mais do que isso, para as pequenas e médias empresas, especialmente as pequenas. Agora ele aplica foco, por isso que essa alavanca é tão poderosa, e ele muda a vida dele, porque agora ele trabalha menos, ele dá mais assistência para a família dele, ele consegue botar o filho dele para dormir. Se for empresário, então melhor ainda, porque a mulher tem duas empresas, a empresa da casa e a empresa dela, ela chega mais, vai poder chegar mais cedo para cuidar dos filhos. Se você for empresário, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, a vida, a qualidade de vida muda radicalmente e você ganha mais dinheiro. Bom, mas então você está falando só do empresário. Não, o cliente também vai ter um ganho muito maior com isso, porque agora, quando você foca, você vai fazer cada vez melhor aquilo que você já faz bem. Antes você fazia, atendia uma clientela muito grande, diversa de clientes, você não era bom em tudo. Agora, não, você vai atender o seu cliente melhor também. Então, você vai chegar em casa com sentimento e dever cumprido lá, isso, quando chega em casa. Muito bom, excelente. E agora, você, empresário, que chegou até aqui, me conte aqui nos comentários se você já conseguiu listar os produtos que você vai focar a partir de agora. Mais uma vez, eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Caso não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você está comigo até agora, eu tenho certeza que você gostou do nosso conteúdo. Então, curta e compartilhe esse conteúdo com outro empresário. E até o próximo podcast. Tchauzinho!